universo se formou. E muitas pessoas acreditam nessa teoria, que essa explosão que eu acabei de fazer, uma onomatopeia, foi o Big Bang, e outras pessoas acreditam no cristianismo e outras teorias científicas. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre a origem da Terra e um pouquinho sobre a origem do universo no ponto de vista da ciência. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje vocês irão entender de uma vez por todas, ou um pouco, depois vocês tentam aprofundar mais um pouco sobre esse assunto, mas vocês vão entender sobre a origem da Terra, sobre a origem de tudo que nós conhecemos hoje em dia, e a evolução das espécies, a origem das espécies de Charles Darwin. Mas então, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo sua opinião e bora pro vídeo. Bom pessoal, uma das teorias dos cientistas para a origem do universo é o Big Bang, como eu falei no começo do vídeo. E o Big Bang foi o quê? Foi uma concentração de muita massa e de energia também. E isso se chama singularidade. E toda essa singularidade, que provavelmente você já deve ter ouvido falar de buracos negros, porque é uma concentração muito grande de massa, estava assim. E aí teve uma explosão que liberou muita energia, que fez com que surgissem elementos químicos como hidrogênio, e com isso formaram as poeiras cósmicas, que formaram nebulosas, que formaram as galáxias e por conseguinte formaram também estrelas, porque as estrelas é fusão de elementos químicos, como o Sol é a fusão do hidrogênio com o hélio. E dessa forma surgiram diversas estrelas, e essas estrelas começaram a aumentar demais porque o combustível foi acabando, como no Sol também vai acabar um dia, que vai consumindo tanto hidrogênio, que vai acabar o hidrogênio, vai começar a consumir hélio, vai aumentar de tamanho e vai explodir algum dia. E para as estrelas maiores, isso é chamado de supernova. E depois dessa supernova, para estrelas maiores, pode originar buracos negros. Mas então, depois dessas explosões estelares, surgiram outras estrelas que começaram a se alimentar de todos os elementos químicos que foram surgindo depois das explosões estelares, depois das supernovas. E com isso também foram originando galáxias com poeiras estelares, poeiras cósmicas e vários fragmentos de outros elementos químicos que foram surgindo. Ou seja, todos os elementos químicos que nós conhecemos hoje em dia foram formados no núcleo das estrelas e no começo do universo como um todo. E então, formando essas poeiras cósmicas, essas nebulosas, e formando também outras estrelas menores como o Sol, e essas explosões também formaram vários fragmentos rochosos e gasosos, como as poeiras, como eu já disse. E isso originou os planetas que nós conhecemos. E por incrível que pareça, o Sol, que foi uma estrela formada por explosões estelares antigas, conseguiu fazer com que fragmentos rochosos e que poeiras cósmicas conseguissem ficar orbitando em volta do Sol. E isso daí são chamados de planetas, e são alguns planetas que existem no universo, que é gigantesco, e esses planetas são os planetas do sistema solar que nós conhecemos muito bem. E essas rochas formaram-se planetas esféricos e o formato mais harmônico do universo, e então a gravidade faz com que todos os corpos, quando são atraídos pela massa, vai fazer com que fique em um formato esférico. A mesma coisa acontece com poeiras estelares. Foi a formação dos planetas gasosos, como Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Então, todos esses planetas entraram em órbita com o Sol. Então formou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão também, só que Plutão é um planeta anão, foi rebaixado por planeta anão. E também formaram os satélites naturais, como a Lua, que é da Terra, como a Europa, Ganímedes, que são de Júpiter e Saturno. Não lembro se são dos planetas diferentes ou se é só de um. E também formaram os cinturões de asteroides, que foram fragmentos menores de rochas que não foram formados planetas, mas sim asteroides, meteoritos. E todos esses fragmentos rochosos também formaram os anéis de Saturno, os anéis de Júpiter, porque Júpiter também tem anéis, os anéis de Urano, de Netuno. Todos esses planetas têm anéis, só que vão se fragmentando e vão sendo atraídos cada vez mais pelo planeta. Então isso significa que os anéis de Saturno, algum dia, daqui a alguns anos, milhões de anos, não vai existir mais, não vão existir mais, ou vão ficar bem finos como os de Júpiter são agora. Bom, essa é a teoria mais aceita para a origem do universo, mais aceita pelos cientistas, porque o universo dá alguns indícios de que aconteceu mesmo uma explosão. Porque como vocês sabem, o universo não tem ar, porque tipo, é o vácuo. Então significa que quando um corpo fica em inércia, ou seja, a inércia é o quê? A inércia é que se um corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento até que alguma outra coisa o pare. E se um corpo estiver em repouso, ele tende a ficar em repouso até outra coisa, até outra força
fazer com que ele entre em movimento. E então, como no universo é grande, não tem é um vácuo, não tem nada para parar, então significa que quando há alguma explosão, alguma força empurrando um corpo, isso significa que ele nunca vai parar, porque não tem o que pare ele. Então, como o universo está sempre se expandindo, ou seja, o universo está se expandindo, ele não está parado, ele está se expandindo. Então isso significa que existiu sim uma grande explosão, que foi o Big Bang. E como o Big Bang explodiu, isso significa que ele foi expandindo, 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 e não tem nada que pare a expansão do universo. Então é um grande indício que houve sim o Big Bang. Mas então agora vamos para a origem da Terra. Como eu disse, a Terra foi um mero fragmento rochoso de explosões estelares que ficou orbitando o Sol, por conta da gravidade e da relatividade geral de Einstein. E na Terra primitiva, ela era bem quente, de uma temperatura de 200 graus Celsius, que hoje em dia nós sabemos que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver a essa temperatura. Porém, também existiam vários vulcões, e com isso, esses vulcões expeliam CO2, dióxido de carbono, para a atmosfera, e isso foi formando um efeito estufa já na Terra primitiva, porque o dióxido de carbono fazia com que o calor irradiado do solo da Terra ficasse concentrado apenas na Terra. E, consequentemente, a Terra foi esfriando, porque os resíduos líquidos que faziam com que a Terra ficasse quente e com que a Terra expelisse o CO2 e outras formas de calor foram se acabando, e então a Terra foi se resfriando. Isso permitiu com que a crosta terrestre virasse sólida e permitiu também o surgimento de água em cima dessa crosta terrestre. E todos nós sabemos que a água é um elemento fundamental para a origem da vida e a permanência dela também. E as moléculas orgânicas que estavam nas poeiras estelares e nas nebulosas que formaram o sistema solar, por exemplo, elas sofreram inúmeras reações químicas que resultaram em moléculas orgânicas, compostas especialmente de nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio e enxofre. E com isso formaram as primeiras moléculas biológicas. E também a Terra, como nós sabemos, ela era líquida por conta dos seus resíduos metálicos e por conta da lava mesmo, porque ela era muito quente, e com isso ela foi se resfriando e formando uma crosta por cima. E então ela não se resfriou por completo, tipo a esfera toda, a esfera maciça não virou uma esfera maciça, porque dentro dela ainda está líquida, e isso se chama o núcleo da Terra. E isso foi bastante importante para o surgimento da vida na Terra também, porque esse núcleo líquido significa que vários metais líquidos, como níquel e ferro, eles vão se movimentando lá dentro e formando um campo magnético da Terra. E esse campo magnético nos defende dos raios solares, dos ventos solares que poderiam atrapalhar no surgimento da vida e até nos matar, por exemplo. E esse movimento de metais líquidos no núcleo da Terra também faz com que as placas tectônicas se movimentem e formem os terremotos, tsunamis e principalmente as atividades vulcânicas, que foi bastante importante para o surgimento da Terra, porque os vulcões expelem o CO2 para a atmosfera e formaram o efeito estufa e vários outros compostos químicos, como eu já falei. E eles também ajudam na manutenção climática do planeta e também na reciclagem do carbono, no ciclo do carbono. Depois disso tudo, lembra que eu falei sobre moléculas biológicas? Sim, depois disso tudo foram formando essas moléculas e biopolímeros, como proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, polissacarídeos, lipídios, os ácidos nucleicos que são o nosso DNA e RNA, que são bastante importantes e imprescindíveis para a vida. Então, todas essas moléculas formaram as primeiras células que nós conhecemos, como as células procariontes, que são células bem mais simples do que as que nós temos, que são as eucariontes. Mas depois de alguns processos de evoluções e também da complexidade que o planeta foi se transformando, algumas células procariontes foram se transformando em células mais complexas, como as células eucariontes. E então surgiram as células eucarióticas e, por conseguinte, depois disso, foram se formando seres eucariontes, como as amebas, que é uma célula que é unicelular, mas é célula eucarionte, e como plantas e animais mais posteriormente. E, inclusive, alguns cientistas dizem que células eucariontes englobaram outros seres vivos, mas não digeriram eles. Ficaram formando uma relação harmônica. E então, isso explica a formação de mitocôndrias e cloroplastos. Por quê? Porque algumas células englobaram células que realizavam processos energéticos utilizando o oxigênio, e outras células eucariontes englobaram as células que realizavam seu próprio alimento, sua própria formação energética, que é fotossíntese, quimiossíntese, fermentação, e isso daí são os cloroplastos. E então surgiram as células eucariontes de animais, que têm mitocôndrias, e as células eucariontes de plantas, que têm os cloroplastos. E essa teoria é da endossimbiose, que fala que as mitocôndrias estão dentro das nossas células porque eles têm uma relação simbiótica, uma relação harmônica. Igualmente o que acontece com cloroplastos e as células eucariontes das plantas. E o oxigênio da Terra
foi aumentando por conta das cianobactérias, que depois de um processo metabólico e de construção de energia para elas próprias, elas formavam moléculas de oxigênio, formavam oxigênio para a Terra. E então foram formando seres aeróbios, porque até então a Terra só era formada por seres anaeróbios, que não precisa de oxigênio para sobreviver. E então foram formando seres aeróbios que precisam de oxigênio para sobreviver. E com o decorrer do tempo, as cianobactérias, que também são conhecidas como algas azuis, foram formando outros seres que também são autótrofos, que fazem seu próprio alimento, que são seres fotossintetizantes. E esses seres foram também seres, além de ser seres aquáticos, também foram seres terrestres, que são as plantas que nós conhecemos, como essas que estão atrás de mim. Também formaram seres aquáticos também, né? E foram evoluindo, como o sapo evoluiu para ficar na Terra. Aconteceu com os répteis, com as aves, com os mamíferos e vários outros animais. E isso daí foi evoluindo de geração para geração. Inclusive, nós também temos um passado evolutivo e nossa evolução está parelha com os dos macacos, mas a gente não veio dos macacos, a gente vem de um descendente comum dos macacos. E lembrando que a atmosfera primitiva era bem pobre em oxigênio antes das cianobactérias, então as cianobactérias foram fundamentais para o aumento de oxigênio na atmosfera e o surgimento de vida aeróbia na Terra, e também de seres fotossintetizantes. Porque a atmosfera primitiva, segundo os cientistas Oparin e Haldane, era composta pelos seguintes elementos: metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Então isso significa que nenhum ser aeróbio ia conseguir sobreviver nessa Terra. Então, com o surgimento de seres fotossintetizantes, como eu falei, foram evoluindo com o passar do tempo, e isso é bem explicado por Charles Darwin, que é um cientista que revolucionou o modo de se pensar a evolução com esse livro Origem das Espécies. Tem o tomo 1, que é a parte 1, e também tem um tomo 2, que é a parte 2 do livro Origem das Espécies. E ele foi bastante criticado, mas ele conseguiu juntar várias informações de outros naturalistas para conseguir chegar na sua conclusão da sua teoria da evolução. E a teoria evolutiva é bem comprovada por diversos antecedentes que foram estudados por sítios arqueológicos, porque encontraram fósseis, e por várias outras coisas. O vírus é um exemplo disso, porque nós chamamos que a evolução dos vírus como mutações, porque é muito rápido. E os vírus têm variantes, e eles precisam de um corpo, de um ser vivo, para conseguir sobreviver. Inclusive, principalmente em uma região específica do corpo, por exemplo, do ser humano, para que ele consiga se proliferar. Por exemplo, o coronavírus precisa das vias respiratórias humanas para que ele consiga proliferar e continuar a sua vida. Então isso significa que ele não entra no nosso organismo querendo nos matar. Ele entra no nosso organismo para que ele consiga sobreviver e proliferar a sua espécie. Só que por consequência ele destrói as células das vias respiratórias, por exemplo, o coronavírus, e faz com que a gente fique doente e provavelmente morra. Só que aí, com a ciência e com a criação de vacinas, remédios, isso faz com que dificulte a vida dos vírus, que ele comece a morrer mais rápido, a ser aniquilado mais rápido. Então, o vírus começa a entrar em processo de mutação, que é de evolução, para que consiga fazer com que o seu espalhamento fique mais rápido. Como vocês veem aí nos noticiários, cada variante do coronavírus tem um espalhamento, uma alta taxa de infecção, cada vez maior, porque assim garante que o vírus consiga atingir várias pessoas e que sua espécie seja proliferada o mais rápido possível. E isso sim é uma melhora evolutiva do vírus, só que como é muito rápido é chamada de mutação. E vários animais passaram por isso, provavelmente todos os animais que nós conhecemos passaram por esses processos evolutivos. E tudo que nós conhecemos hoje antes era apenas poeira estelar e uma simples singularidade junta e foi originada de uma explosão. E tudo isso que nós conhecemos hoje foram passados por inúmeros processos de evolução de milhões, de bilhões de anos para que consiga chegar nas melhores formas de espécies que nós conhecemos hoje. Então significa que essa planta que está aqui atrás de mim, ela é a melhor forma da espécie que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos é a melhor forma que eles conseguiram chegar até aqui. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a origem da Terra, a origem do universo e também a teoria, um pouquinho da teoria da evolução de Charles Darwin. Comente embaixo sua opinião sobre esse assunto e se inscreva no canal, deixe seu like, assista esse vídeo, tá do meu lado, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu e abraço.